Então, a aula de hoje vai ser sobre a teoria Gaia e no final a gente vai ver também explicações sobre o mundo das margaridas. Então, a teoria Gaia ela foi proposta por James Lovelock, que percebeu que o planeta Terra como um todo ele poderia ser visto como um sistema vivo, auto-organizador. E muito disso também teve, em parte, impacto, né? Que pela primeira vez era uma época que, devido aos voos espaciais, a gente conseguiu olhar o nosso planeta do espaço exterior e perceber que, na verdade, o nosso planeta é um todo integrado. Então, James Lovelock ele trabalhava na NASA, projetando instrumentos para detectar a vida em Marte. Então, ele queria, se questionava como que a gente poderia estar certo de que o modo de vida marciano, se ele existisse, seja qual fosse, ia se revelar nos testes baseados no estilo de vida da Terra. Então, ele propôs que a vida ela utilizaria a atmosfera e os oceanos como um meio para a troca de matérias-primas, troca de gases, troca de produtos residuais. Então, a proposta dele em detectar vida em outros planetas seria analisar a composição química desse planeta, especialmente da atmosfera desse planeta. Então, se tivesse vida em Marte, a atmosfera marciana revelaria combinações de gases que são combinações que poderiam ser detectadas aqui da Terra. E aí, após ser feito esse estudo, quando a gente começou a comparar como é que era a atmosfera marciana e a atmosfera da Terra, a gente percebeu que tinha uma composição química semelhante. Porém, as proporções dos constituintes atmosféricos eram muito diferentes. Por exemplo, Marte tinha pouco oxigênio, tinha uma porção de dióxido de carbono e praticamente nenhum metano. Enquanto a Terra tinha grande quantidade de oxigênio, quase nenhum dióxido de carbono comparado a Marte, e tinha uma porção de metano. Então, por que essas atmosferas eram tão diferentes? Então, a teoria dele era de que, como Marte era um planeta sem vida, as reações químicas da atmosfera marciana já tinham todas sido completadas, então não havia mais reações químicas possíveis. Ou seja, o que ele percebeu da atmosfera marciana é que tinha um total equilíbrio químico na atmosfera. E a Terra era justamente o oposto. A Terra era um sistema aberto, afastado do equilíbrio, que você percebia uma enorme possibilidade de reações químicas. Então tinha um fluxo constante de energia e matéria. Então, essa análise química detectava algo como se fosse uma marca registrada da vida. Aqui, só para a gente comparar, né, as atmosferas de Marte, de Vênus e da Terra. A atmosfera de Marte mostra um planeta morto, em equilíbrio químico. A de Vênus, um planeta extremamente morto. E Terra não, a Terra é um planeta vivo, muito longe do equilíbrio. E realmente, depois desse estudo, né, da atmosfera marciana, a NASA enviou sondas para Marte e não encontrou vida. Então, a partir daí, surgiram os questionamentos de como que a Terra poderia ser capaz de regular a sua temperatura e a sua atmosfera. Então, existiam processos autorreguladores e, para isso acontecer, tinha que envolver os organismos vivos do planeta, a biosfera. Então, ele se reuniu com outra pesquisadora chamada Lynn Margulis, que na época estava estudando como que os organismos eles produziam e removiam gases da atmosfera. E percebeu-se que o oxigênio e outros gases são gases que provêm da vida, da respiração, da fotossíntese. Então, esse encontro entre o James Lovelock e a Lynn Margulis resultou na hipótese de Gaia. Antes era uma hipótese porque não tinha comprovação científica. Então, esses cientistas eles lançaram essa hipótese mostrando que essa regulação do planeta ela ocorria devido a uma complexa rede de laços de realimentação, ou que a gente costuma chamar de mecanismos de feedback. Esses mecanismos de feedback, que são diversos mecanismos, eles criam essa autorregulação do planeta como um todo. Então, esses mecanismos de feedback, eles conseguem ligar, né, no mesmo conjunto, os sistemas vivos e os sistemas não vivos
do planeta, ou seja, a biosfera e a parte física, a parte atmosférica do planeta. Então, essa teoria ela mostra que há um entrosamento entre as partes vivas, que são as plantas, micro-organismos, animais, e as partes não vivas, rochas, oceanos e atmosfera. E aí essa teoria começou a olhar para a vida e para o planeta como um todo de maneira sistêmica. A gente deixou um pouco de compartimentar tanto o conhecimento científico em áreas desconexas e passou a ver os sistemas, que você começa a perceber como que a geologia, a microbiologia, a química atmosférica, a meteorologia, tudo isso na verdade são disciplinas que elas têm uma interconexão entre si. E até o momento, os profissionais formados nessas disciplinas, eles não estavam acostumados a se comunicarem uns com os outros para perceber essas conexões. A conexão de que a vida poderia criar condições para a sua própria existência em um planeta. Então, de início, a reação de muitos cientistas foi rejeitar essa hipótese de Gaia, porque alegando que era uma hipótese não científica, porque era teleológica. O que significa teleológica? Significa que existem processos naturais que estão ocorrendo por um propósito. É como se a vida ela quisesse fazer alguma interferência no planeta, um propósito. E aí, para responder esses cientistas que rejeitaram a hipótese com essa justificativa, James Lovelock criou um modelo e chamou esse modelo de O Mundo das Margaridas. Então, nesse modelo, que eu vou explicar mais à frente com detalhes, ficou claro que a regulação da temperatura no planeta era um sistema, uma propriedade que acontecia, era uma propriedade emergente do sistema e acontecia automaticamente, não existia uma ação propositada. Tanto que, quando a gente modela o mundo das margaridas, a gente utiliza um par de equações diferenciais e processos físicos. Não existe uma variável chamada vontade da margarida de modificar a temperatura. Ela modifica a temperatura devido a uma característica física dela, que é a cor dela. Que, devido à cor da margarida, ela vai ter um albedo maior ou menor, e o albedo maior reflete mais radiação solar, e o albedo menor absorve mais radiação solar, consequentemente modifica a temperatura do planeta. Então, na verdade, não existia intenção da biosfera em modificar essas características planetárias, eram simplesmente uma consequência dos feedbacks entre os organismos vivos e o meio ambiente onde esses organismos se encontravam. Então, como que era o mundo das margaridas? Ele é um modelo computacional que o planeta é aquecido por um sol cuja radiação térmica aumenta de maneira uniforme no tempo. E só podem existir duas espécies vivas crescendo nesse planeta, as margaridas brancas e as margaridas pretas. E não existe nada que impeça o crescimento delas. Existem sementes delas espalhadas, o planeta tem água o suficiente, nutrientes o suficiente. A única coisa que é uma característica é que as margaridas elas só nascem dentro de certas faixas de temperatura. Então, a margarida preta ela tem preferência por crescer em temperaturas menores e as margaridas brancas vão crescer em temperaturas maiores. Então, Lovelock programou essas equações diferenciais no computador, escolheu uma temperatura como ponto de partida e rodou o modelo. E o que será que aconteceu? Será que essa evolução do mundo das margaridas levaria ou não levaria a uma autorregulação do clima? Então, o que aconteceu? Conforme o Sol ia aquecendo, com o tempo, ele chegou numa temperatura ideal para as margaridas negras nascerem. Quando as margaridas negras nasceram, elas começaram a absorver com eficiência a radiação solar, aquecendo não apenas a si próprias, mas também o planeta como um todo, o ar ao seu redor, o planeta como um todo. E nisso a temperatura ia aumentando, até porque a radiação solar também estava aumentando, até que chegou um momento que a temperatura era ideal para as margaridas brancas. E como as margaridas brancas têm um albedo bem alto, elas refletiam com eficiência a radiação solar, absorviam menos calor
e com isso elas ficavam mais frias e resfriavam o planeta. Então esse calor absorvido e refletido, a energia, né, solar absorvida ou refletida, depende simplesmente do tipo de espécie de margarida que está presente naquele momento. Então o que a gente percebe, né? A gente percebe essa característica aqui, ó. Esse pontilhado aqui seria o que a gente esperaria de uma variação de temperatura no decorrer do tempo do planeta sem vida. Então esse acréscimo no decorrer do tempo, ele seria um acréscimo que é junto somente com o aumento da radiação solar. A radiação solar aumenta, a temperatura aumenta. O que a gente percebe quando o planeta tem uma biosfera que interage, especificamente esse das margaridas, é que a temperatura primeiro ela aumenta mais do que o que era esperado, ela se mantém constante por muito tempo e depois ela volta ao esperado. Por quê? Aqui, ó, nessa área, a gente percebe que o planeta está mais quente do que se ele não tivesse vida. Por quê? Devido ao efeito das margaridas negras aquecendo o planeta. E já nessa parte, o planeta está mais frio, né, que essa linha cheia, do que um planeta sem vida. Porque as margaridas brancas estão conseguindo refletir radiação solar. Então, a gente percebe que as margaridas, o albedo das margaridas realmente tinha capacidade de fazer com que a temperatura do planeta ficasse mais propícia à vida delas. Então, não existia nenhum tipo de previsão, nenhum tipo de planejamento. A margarida ela regula sua própria temperatura ao longo de um grande intervalo de tempo por meio dessa variação de margaridas, devido simplesmente aos mecanismos de feedback ou de retroalimentação do albedo com a radiação solar. Claro, né, que na Terra, o mundo das margaridas é um modelo inicial, né? Mas quando a gente pensa no planeta real, os mecanismos de retroalimentação são muito mais complexos do que esse mecanismo do albedo. Mas eles funcionam de maneira parecida. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente tem a quantidade de CO2 aumentando na atmosfera, a gente tem também um aumento da fotossíntese nas plantas. Então, as plantas conseguem absorver esse CO2 e crescer. Mas é claro que até um determinado limite. Isso não é assim, não tem problema, vamos colocar bastante CO2 que a biosfera vai dar seu jeito. Não é bem assim, tudo tem o seu determinado limite. Então, até determinada medida, a Terra consegue reagir a essas mudanças e se autorregular. Então, esse modelo das margaridas, ele mostrou o quanto a biosfera pode ser importante na dinâmica global de um planeta. Existem outros exemplos também dessa conexão biosfera-atmosfera. Por exemplo, esse mecanismo de conexão algas-nuvens, que é um feedback negativo. Então, o que acontece? Conforme a gente vai ter um aumento da radiação solar, a gente vai ter um aumento de algas oceânicas. Essas algas oceânicas, elas liberam para a atmosfera um composto de enxofre chamado de metilsulfeto. Esse dimetilsulfeto, quando ele chega na atmosfera, ele sofre algumas reações químicas, oxida, e ele se torna um núcleo de condensação, ou seja, fica mais fácil formar nuvens se você tem um local úmido com núcleos de condensação disponíveis. Então, conforme essas algas lançam dimetilsulfeto, mais nuvens são formadas, e as nuvens, elas também têm um albedo bem alto, conseguem refletir com eficiência a radiação solar, diminuindo a radiação incidente e diminuindo a quantidade de algas. Então, por isso que é um feedback negativo. Então, a cobertura de nuvens diminui a temperatura, e aumenta o vento também, né, devido às tempestades. Esse vento agitaria as águas, e aí a gente vai ter essas algas. Elas podem até ter mais alimento, mas devido à temperatura elas diminuem a sua concentração. Então, feedback negativo por isso. Ó. A gente tem aqui, ó, o oceano esquentando devido a uma intensificação do efeito estufa, o aumento de radiação solar. Aumenta a produção primária das algas, aumenta a produção de metilsulfeto, aumenta a quantidade de núcleos de condensação, forma mais nuvens. Aí as nuvens vão, como elas têm um albedo alto, refletir a radiação solar, fazendo o oceano esfriar e diminuindo esse laço de realimentação.
Então, agora que a gente já entendeu a teoria, né, por trás do mundo das margaridas, que é a teoria de Gaia, o que é esse mundo das margaridas, a gente pode modelar ele, realmente ir para a prática na disciplina Modelagem de Sistemas Ambientais da UF, para realmente compreender, né, como que isso acontece e como é o comportamento do modelo como um todo.